Oi, pessoal! Vim mais uma vez aqui continuar falando sobre a Guerra Fria, tá? Como eu falei para vocês, Guerra Fria não teve conflito entre Estados Unidos e União Soviética, mas teve vários outros conflitos. E vai até 1975, tá? Por favor, pessoal, dê um like aí se vocês gostarem do vídeo, tá? Dá um trabalhinho para fazer. Tô fazendo especialmente para vocês não perderem conteúdo, tá? Então, é isso aí. Se inscrevam no canal também, por favor. Então, pessoal, a Guerra do Vietnã, ela é uma guerra emblemática, sim, porque foi uma guerra que durou bastante tempo e foi uma guerra que o Vietnã, aquele paizinho pequenininho ali, conseguiu ganhar dos Estados Unidos, tá, pessoal? Então a gente vai entender como isso aconteceu, por que essa guerra começou. O Vietnã, hoje, ele é um único país. Só que na época da Guerra Fria, ele era dividido em dois países, tá? A gente tinha o Vietnã do Norte, que era socialista, aliado à União Soviética e à China, e a gente tinha o Vietnã do Sul, que era capitalista e com isso era aliado dos Estados Unidos, certo? E lembre-se que ter aliado naquele momento da Guerra Fria era muitíssimo importante. Essa divisão do Vietnã, ela acontece logo após a Segunda Guerra Mundial, mas ficou assim, meio que decidido que logo eles iam fazer uma eleição e eles iam reunificar de novo o Vietnã. Então, tipo, quem ganhasse, se ganhasse a parte norte, se tornaria socialista. Se ganhasse a parte sul, se tornaria capitalista, tá? Então, mas assim, cada um tinha seu presidente e tal. Tinha um presidente lá, que o nome dele é muito estranho, tá, gente? É Nhogodin Diem. Não precisa saber não, tá? Lembra que é o presidente da América do Vietnã do Sul. E ele, assim, ele tinha quase certeza na cabeça dele que se tivesse eleições, o Vietnã do Norte ia ganhar e o país dele ia ser obrigado a se tornar socialista. Então, ele não queria isso, o que ele fez? Ele deu um golpe de Estado. Então, ele deu um golpe, tomou o poder, o Vietnã do Sul se tornou independente e se tornou um país capitalista. Se tornou não, né, gente? Continuou sendo um país capitalista. Então, assim que ele consegue tornar o Vietnã do Sul independente, ele se torna um ditador, tá? Ele começa a perseguir todo mundo que ele achava que era comunista ou que poderia se tornar um futuro revolucionário. Esse presidente, pessoal, ele não era muito querido pelo povo não, tá? Porque ele era muito autoritário, muito corrupto, tá? Mas assim, os Estados Unidos, como ele não queria que o Vietnã se tornasse socialista, ele apoiou muito esse presidente. Porque assim, o que ele tinha medo? Que se o Vietnã se tornasse socialista, ele podia influenciar ali os países ao redor também se tornar socialista, que era uma coisa que ele não queria de jeito nenhum, né? O Vietnã do Norte, logicamente, também não ficou nada feliz, né, pessoal, não ficou nada feliz com esse golpe. E assim, como era um do ladinho do outro, tinha um grande fluxo de pessoas, tanto pessoas do Vietnã do Sul que iam para o Vietnã do Norte, do Vietnã do Norte que iam para o Vietnã do Sul. Então, o Vietnã do Norte, visionário já, né, falou, vou começar a construir uma armadilhazinha aqui, que ainda vou dar o troco nesse presidente sul-vietnamita. Então, o que eles fizeram? As pessoas, né, como eu falei para vocês, ficavam transitando de um lado para o outro. Então, ele começou a mandar alguns vietnamitas para se infiltrar no Vietnã do Sul, para, no momento oportuno, tentar fazer aí o golpe, né? Tentar aí dar uma revanche aí, né, pessoal? Então, assim, é muito importante que você se lembre que esses, entre aspas, guerrilheiros ou soldados do Vietnã do Norte eram chamados de Vietcongs, tá? Guarda muito bem esse nome que eu vou falar muito dele ainda, tá? Vietcongs. O conflito em si, pessoal, ele vai começar em 1959, tá? O que acontece em 1959 que faz com que comece esse conflito? Então, com os Vietcongs infiltrados no território do Vietnã do Sul, eles começaram a fazer alguns ataques, algumas bases militares. Então, pessoal, o Vietnã do Norte, já em 1955, ele começa, como os Vietcongs estavam tudo infiltrado, né? Começam tudo parecidinho, meu olhinho puxado, né?
pele meio moreninha assim, pessoal, então ninguém desconfiava, eles nem sabe. Na verdade, não dava para distinguir quem era Vietnã do Norte, quem era Vietnã do Sul. Mas ok. Então, como os Vietcong eles estavam lá infiltrados, em 1955 eles começam a bombardear algumas bases militares no Vietnã do Norte. Então, nesse início de conflito, os Estados Unidos e a União Soviética, o que eles fizeram? Eles mandaram armamentos, União Soviética sempre apoiando o Vietnã do Norte, Estados Unidos e o Vietnã do Sul, tá? Eles mandaram armamentos e também chegaram os Estados Unidos, mandaram uns conselheiros militares e tal, para treinar os vietnamitazinhos lá, que eles não eram muito bons de guerra não, viu? Nem com as armas poderosas lá, eles não eram muito bons não. Então, os Estados Unidos mandam lá os conselheiros militares. Uma coisa importante, vocês vão perceber que nesse vídeo eu vou pular várias datas, tá? Porque assim, como foi uma guerra diferente, porque não era uma guerra para você conquistar territórios, tem vários anos que não acontece nada relevante, tá? Porque ninguém conquistou território, os Vietcong já estavam lá inseridos no território sul-vietnamita. Então é o seguinte, pessoal, em 1963, pessoal, lembra lá do presidente que ninguém gostava muito dele? Na verdade, nem os Estados Unidos gostavam, porque assim, ele acabava, como ele era muito corrupto, opressor, ditador e tal, ele meio que manchava, vamos dizer assim, a ideia, né, a imagem dos Estados Unidos de ser um país livre e tal, né, praticar liberdade para as pessoas serem livres, liberdade de expressão e tal. Então, aconteceu o seguinte, então assim, e os Vietcongs, eles também aproveitavam a impopularidade do presidente e eles conseguiam recrutar os vietnamitas do sul para se tornarem Vietcongs. Então assim, o presidente cada vez mais estava perdendo seu poder. Então em 1960, novembro de 1963, tem um golpe, né, a população organiza um golpe e eles tiram esse presidente do poder e acabam matando ele, tá? Só que mesmo assim, depois do presidente ser deposto, os Estados Unidos continuou ajudando o Vietnã do Sul, tá? Então para eles foi até bom, né? Porque tirou aquele cara que manchava a imagem dos Estados Unidos, super legal, né? Então foi até bom no final das contas. Em 1964, o que acontece? Os Estados Unidos já estavam mordidos para entrar na guerra, porque o Vietnã do Sul, assim, tava nítido que ele ia perder rapidinho, tá, pessoal? Porque os Vietcongs estavam infiltrados e tal. Então, assim, por ironia do destino, em 1964, um barco norte-americano, ele foi... Então, pessoal, vamos entender como começa essa guerra e como o Vietnã conseguiu vencer a super, hiper, mega potência Estados Unidos da América, tá? Foi atacado pelos Vietcongs, tá? E aí, né, os Estados Unidos resolveu mandar soldados americanos para a guerra, né? Porque, tipo, agora mexeu comigo, então agora eu posso ir para lá. Só que, gente, segredo. Tem gente que diz que foram os próprios Estados Unidos que armaram esse ataque e culparam os Vietcongs para poder entrar na guerra. Mas, vamos pegar a história, a versão oficial da história, foram os Vietcongs. Então, os Estados Unidos mandam soldados e vai começar a carnificina. Os norte-americanos foram todos cheios de si, né? Sou poderoso, eu tenho estratégia militar, eu posso tudo. Então ele falou assim, ó, vamos lá, 2 meses a gente faz um bombardeio, porque eles começaram com bombardeios aéreos. 2 meses a gente faz uns bombardeios, a gente vai... O Vietnã vai do norte ali, os Vietcongs vão aparecer com a bandeirinha branca, nós vamos para casa curtir a vida. Só que não foi bem assim que aconteceu, pessoal. Os norte-americanos começaram a bombardear as bases dos Vietcongs. Só que assim, os Estados Unidos destruíam, os Vietcongs reconstruíam. Os Estados Unidos, assim, ele começou com tudo com os bombardeiros. A intenção deles era o seguinte: vamos bombardear logo, para eles verem como nós somos poderosos e também para dar uma assustadinha neles, eles pedirem arrego, vamos dizer assim, né? E naquela época tem um paísinho do lado do Vietnã, que chama Laos, e os Vietcongs tinham dominado algumas áreas daquele país, e assim, e os Estados Unidos bombardeou muito aquela região. Então o Laos
um país minúsculo, tá, pessoal? Ele é o mais bombardeado da história. Então, devido à resistência, né, dos Vietcongs, que reconstruíam tudo que os norte-americanos destruíam, os Estados Unidos tiveram que mudar de tática, né? Bom, por bombardeio não tá dando certo. Então, vamos tentar por terra. Então, ele pega e manda os soldados, chama mais soldados, né? Precisava de um número maior, e manda esses soldados atacar o Vietnã por terra. É importante, pessoal, lembrar que a maior parte desses soldados, eles eram muito jovens, tá? E tinham cerca de 19 anos. E assim, os norte-americanos, eles logicamente eles tinham as melhores armas, tá? Eles eram preparados, só que os Vietcongs tinham uma vantagem imensa. Eles conheciam todo cantinho do território vietnamita, tá? Então, pessoal, tem até um geógrafo muito famoso, Yves Lacoste, que ele tem um livro que chama assim, A Geografia Serve Antes de Tudo para Fazer a Guerra. Então, como os Vietcongs conheciam todo o território, toda a geografia do lugar, as florestas e tal, eles acabaram tendo uma vantagem muito grande sobre os americanos, tá? Porque os americanos sofreram muito com o clima, com a vegetação, porque assim, era uma floresta muito densa, tá? Lembra um pouco a Amazônia, tá, pessoal? Muito úmida, muito quente, tinham vários animais peçonhentos, tá? Tipo cobra, que atacavam os americanos, e os americanos não estavam preparados para essa situação. Então, tipo, os Vietcongs usaram o que eles tinham de mais precioso a seu favor, o conhecimento do território. Então, os norte-americanos, eles sofreram muito para conseguir se adaptar àquele clima e, na verdade, não se adaptaram. Então, os Vietcongs, eles usavam muito a floresta a seu favor. Eles faziam esconderijos, tá? Que não achava de jeito nenhum. Naquela época não tinha o costume dos cachorros, tá, pessoal? Ficar lá farejando para sentir o cheiro. Eles faziam algumas armadilhas fatais. Pode parecer brincadeira, mas eles faziam tipo um buraco, né? Colocavam vários espinhos lá dentro, colocavam folhas, aquelas armadilhas que a gente vê nesses programas de sobrevivência, que a gente acha, nossa, que arcaico. Mas os Vietcongs fizeram e muitos soldados americanos acabaram morrendo por essas armadilhas. Uma outra coisa que os Vietcongs faziam, eles colocaram várias minas terrestres na floresta. Então, eles logicamente sabiam onde tinham, iam passar por lá, mas os norte-americanos não sabiam. Então, os norte-americanos também muitos norte-americanos morrendo por causa dessas minas terrestres. Então, Estados Unidos vai dar tchau? Vai falar, não aguento mais? Não, né, gente? Estados Unidos aceita derrota? Não, Estados Unidos não aceita derrota. Então, ele falou assim, se a gente não consegue acabar com esses Vietcongs pelo ar, né? Porque foi quando eles mandaram lá as bombas aéreas. Se a gente não consegue com soldados do chão, a gente vai ter que achar uma outra forma, mas a gente vai acabar com esses Vietcongs. Então, a única saída encontrada pelos Estados Unidos foi começar a usar armas químicas, tá? Tem uma delas que se chama napalm, tá? Que é chamado de agente laranja, que assim, ela tem um poder destrutivo muito grande. Então, por que eles começaram a jogar essas armas químicas? Eles começaram a jogar essas armas químicas na floresta para destruir a floresta e aí eles conseguirem ver onde estavam os Vietcongs. Só que eles não conseguiam só destruir as florestas, né? Então eles mataram muitas pessoas inocentes, muitas pessoas depois nasceram com câncer. Até hoje, pessoal, olha, mais de 50 anos, tem pessoas que nascem com deformações no Vietnã por causa dos resquícios dessas armas químicas. Então, assim, quando isso começou a acontecer, a imagem dos Estados Unidos, o país libertador, né, o país certinho, começou a ficar arranhada, tá? Mas os Estados Unidos não desistiu, mas os Vietcongs também não. Então, os Vietcongs pensaram, beleza, eles destruíram a vegetação de tudo, mas eles não sabem que a gente tem ainda uma arma secreta. Então, o que eles fizeram? Por incrível que pareça, pessoal, eles fizeram como praticamente uma cidade subterrânea. Eram vários túneis, tá? Debaixo da terra, que interligavam-se entre si e, tipo,
Lá eles faziam reuniões de estratégias, lá eles cuidavam dos feridos, era praticamente uma cidade subterrânea. E assim, pensa no norte-americano, né? Um soldado forte lá, grandão e tal. O vietnamita, pessoal, ele é asiático, né? Então tem aquele perfil mais magrinho e tal. E para eles entrarem nesses túneis, eles faziam uma entrada bem pequena, que os norte-americanos nem notavam, e se eles notassem, eles não conseguiriam entrar. Então, de dentro desses túneis, eles armavam estratégias para combater os americanos. Como eu falei com vocês, como os Estados Unidos estavam fazendo esse monte de atrocidade, como eles não sabiam distinguir quem era inimigo, quem era amigo, eles acabavam fazendo atrocidades com vários moradores locais que cada vez mais odiavam os Estados Unidos, mesmo sendo do Vietnã do Sul, tá? E eram a favor dos Vietcongs. Então, assim, o negócio ficou bem feio para os Estados Unidos. E os Estados Unidos continuavam mandando tropa, eles não desistiram. Até 1969, mais ou menos, os Estados Unidos mandou cerca de 500 mil americanos, tá? Jovens americanos para lutar no Vietnã. E também, além desses americanos, eles receberam tropas da Coreia do Sul, da Austrália, da Nova Zelândia, que eram aliados dos Estados Unidos. Então, tipo, era muita gente para acabar com um paísinho daquele tamaninho, com um povo que não era tão bem armado assim. Lógico, eles tinham armas poderosas porque eles tinham a União Soviética e a China mandavam para eles. Mas assim, apesar de todas essas derrotas uma em cima da outra, os Estados Unidos até 1969 falou, não, ainda dá, ainda a gente vai ganhar. Beleza, pessoal. Então, só que em 1968, os Vietcongs se organizaram para, tipo, fazer uma ofensiva bem cruel. Então, assim, aconteceu uma onda de ataques que os Vietcongs lideraram fizeram uma onda de ataques, né, que eles conquistaram vários territórios do Vietnã do Sul. Então, assim, foi uma derrota para os Estados Unidos tremenda. E para piorar a situação dos Estados Unidos, o mundo ele não estava olhando muito para essa guerra. Mas assim, com o passar do tempo, estavam sendo mandados tantos americanos que eles começaram a olhar, peraí, tem um negócio que não tá legal, né? Então, eles estavam vendo que os Estados Unidos estavam gastando dinheiro demais, estava morrendo e ficou muitas pessoas mutiladas, cerca de 50 mil americanos morreram e tirando os que ficaram mutilados, cada das minas terrestres e tal. Só para vocês entenderem, pessoal, nessa guerra a quantidade de bombas usada foi 3 vezes maior que da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, foi um conflito muito violento que, entre aspas, matava pessoas para, entre aspas, não conseguir muita coisa, né? Então, com essa ofensiva, os Vietcongs conseguiram conquistar vários territórios do Vietnã do Sul. E, para piorar a imagem dos Estados Unidos, isso tudo foi transmitido para o mundo inteiro. Então, a imagem dos Estados Unidos estava como? Um país opressor, um país que estava levando jovens para a morte, e um país que estava sendo derrotado por uma potência militar infinitamente inferior. Então, assim, o negócio começou a ficar feio para os Estados Unidos. A população dos Estados Unidos, eles começaram a questionar. Mas o que vocês estão fazendo aí? Por que nossos jovens estão morrendo? Então, gente, surgiu um monte de passeata, tá? Na época tinha um movimento negro que estava muito forte, com Martin Luther King, tinha os hippies e tal. Então, surgiram várias passeatas contra a ocupação dos Estados Unidos, a permanência dos Estados Unidos no Vietnã. E assim, não importou que logo depois que os Estados Unidos perdeu esses territórios, ele conseguiu recuperar quase todos, tá? Mas o estrago já estava feito, não adianta falar que ele tinha recuperado, porque ele já tinha perdido, já tinha morrido muita gente, então a população começa a pressionar bastante, fazer várias passeatas. Então, assim, os Estados Unidos começam a perceber que o negócio está ficando feio para eles. Não que ele estivesse muito preocupado com as vidas perdidas, mas ele estava muito preocupado com a imagem de superpotência derrotada, superpotência opressiva, superpotência que praticava atrocidades, que estava sendo passada para o mundo inteiro. Então, ele percebe o seguinte, que ele tinha uma forma de ganhar essa guerra ainda e sair por cima. Ele teria que o que ele teria feito, eu acho que desde sempre, né, gente? Ele tinha que invadir o Vietnã do Norte, porque a luta sempre foi no Vietnã do Sul. E se ele invadisse o Vietnã do Norte, destruía tudo, aí ele conseguia. Só que a popularidade dele estava lá embaixo.
Se ele invadisse o Vietnã do Norte, ele continuaria gastando muito dinheiro, muitas pessoas iam morrer, então a imagem dele foi muito feia. Então, assim, ele resolve sair, abandonar a guerra. Então, em 1973, ele faz um acordo com o Vietnã do Norte, que ele ia sair, tá, da guerra, só que ele ia mandar, antes ele foi saindo aos poucos, né, pessoal, numa guerra se retira aos poucos do conflito, e ele ia mandar pessoas para treinar, alguns militares iam ficar lá treinando os vietnamitas do sul, tá? Para depois que eles saírem totalmente, eles conseguirem ganhar, né? Continuar se defendendo e tal. E os Estados Unidos se comprometeu que ele ia continuar ajudando com armamentos. Então, em 1973, os Estados Unidos saem da guerra, tá? Os países anticapitalistas usaram muito essa guerra como propaganda anticapitalista, tá? Então, assim, foi uma mancha bem feia na imagem dos Estados Unidos. Aí, os Estados Unidos continuou ajudando o Vietnã do Sul, só que assim, ele tinha gastado um dinheiro, gente, um dinheiro lascado nessa guerra. Então, ele já estava meio que perdido, a imagem dele já estava manchada. Por que ele vai continuar ajudando? Então, em 1975, ele resolve o seguinte: não, eu não vou mais mandar ajuda pro Vietnã do Sul. Se vira aí, já gastei muito dinheiro com vocês, não valeu a pena. Então, né, os vietnamitas do Sul já estavam perdendo feio com a ajuda dos Estados Unidos. Imagina sem ajuda. Então, o que aconteceu? Eles ficaram sem a ajuda dos Estados Unidos e o Vietnã do Norte acabou ganhando a guerra, conquistando o Vietnã do Sul. O Vietnã se tornou o único país e virou um país socialista. Então, assim, foi uma guerra que trouxe grandes perdas para os Estados Unidos. A próxima videoaula vai ser da Guerra do Afeganistão, que a gente brinca que é o Vietnã soviético. Fica para a próxima, fiquem bem!